Olá a todos, essa é uma aula sobre virtualização. A gente vai fazer uma revisão rápida também sobre as principais funções, os principais conceitos de virtualização que a gente vai precisar para utilizar nessa disciplina. Então, a virtualização, ela é uma tecnologia que ela oferece uma camada de abstração entre os recursos da máquina, o hardware, e o sistema operacional. Então, é uma camada a mais que possibilita reaproveitar recursos, criar portabilidade, ou seja, sistemas operacionais, né, máquinas virtuais, que rodam dentro de um dispositivo, elas podem migrar para um outro dispositivo. E segurança, tanto no quesito de disponibilidade, como tolerância à falha e outras funções, né, relacionadas à segurança. Utilizando a virtualização, a gente pode executar diferentes sistemas operacionais dentro de um mesmo hardware, né? Então, o modelo tradicional, a gente tem um hardware e a gente tem um sistema operacional rodando em cima dele. Com o processo de virtualização, a gente consegue utilizar o mesmo computador, né, servidor, e dentro dele criar diversas máquinas virtuais com sistemas operacionais diferentes, instâncias do mesmo sistema operacional ou sistemas operacionais diferentes rodando ali dentro daquele servidor. Tá? A gente pode também executar um sistema operacional e suas aplicações como um processo de outro. Né? Então, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de executar o Linux dentro da nossa máquina Windows. Ou o contrário, executar uma máquina Windows, uma máquina virtual Windows, dentro de uma máquina Linux. Né? Isso possibilita a gente utilizar as funções que são escritas para uma plataforma dentro de uma outra plataforma. Né? Permite a gente fazer essa portabilidade. Essa é uma representação dos sistemas tradicionais, onde a gente tem o hardware no mais baixo nível, a gente tem o sistema operacional e a gente tem as aplicações. Esse é o modelo mais tradicional. No modelo virtualizado, a gente tem a figura de um monitor de máquinas virtuais. Né? Então, a gente tem o hardware no mais baixo nível, a gente tem o monitor de máquinas virtuais e dentro, né, aqui acima do monitor, a gente tem os sistemas operacionais. Eu coloquei aqui como sistemas operacionais convidados. E acima disso, a gente tem as aplicações. Pode ser diversas aplicações para cada um desses sistemas operacionais. Certo? Então, esse modelo aqui é um modelo de virtualização bem conhecido. O monitor de máquina virtual, esse software que é responsável pela virtualização, ela cria, né, ela é uma aplicação que implementa uma camada extra, né, a camada de virtualização. Então, esse monitor é o software responsável por fazer a virtualização e permitir múltiplos sistemas operacionais dentro do mesmo hardware. Tá? Então, é esse monitor de máquina virtual que permite o processo de virtualização em si. O monitor de máquina virtual tem algumas funções principais. Né? Definir o ambiente dessas máquinas virtuais, né? Como vai ser gerenciado essas máquinas virtuais. Né? Então, isso é feito pelo monitor de máquinas virtuais. Uma outra função é emular as instruções e escalonar o uso da CPU para as máquinas virtuais. Então, esse monitor de máquinas virtuais, ele vai gerenciar o CPU para que as máquinas virtuais possam utilizar de forma simultânea. E emular as instruções, porque é preciso fazer uma tradução de uma instrução que roda num sistema para uma instrução que roda no outro sistema. Então, é feita essa tradução pelo monitor. Fazer o gerenciamento de memória, o gerenciamento de disco e fazer o intermédio entre as chamadas de sistemas e os dispositivos. Então, os dispositivos eles são gerenciados aí pelo monitor e ele vai dar conta ali das chamadas simultâneas que estão acontecendo para ele. A gente vai ter, basicamente, dois tipos de máquinas virtuais. A máquina virtual clássica e a máquina virtual hospedada. A máquina virtual tipo 1,
né, que é a máquina virtual clássica, a gente vai ter esse monitor de máquinas virtuais é, instalado diretamente no hardware. Tá? Então, a gente instala esse monitor como se ele fosse um sistema operacional instalado direto no hardware. Tá? E acima desse monitor, a gente tem os sistemas operacionais em si. Pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser Unix, pode ser qualquer sistema operacional aqui. Né? E acima disso, as aplicações. Diversas aplicações para cada um desses sistemas operacionais. No tipo 2, né, o monitor ele é implementado como um processo de um sistema operacional real, que é o sistema hospedeiro. Então, a gente tem o hardware, a gente tem o sistema operacional anfitrião e, acima disso, a gente tem uma aplicação, que é o monitor, e, dentro dessa aplicação, os sistemas operacionais. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente utilizava nos laboratórios é, o sistema operacional Windows instalado diretamente nos computadores. A gente tinha o monitor de máquina virtual, que era o VirtualBox, e dentro do VirtualBox a gente poderia fazer as instalações das máquinas virtuais, né? Instalar Windows, instalar Linux, instalar Unix, instalar qualquer sistema operacional aqui dentro do VirtualBox, certo? E aí dentro dos sistemas também as aplicações. Aplicações rodando diretamente no sistema anfitrião, as aplicações normal do sistema operacional e as aplicações que rodam dentro das máquinas virtuais. A gente também tem a possibilidade de fazer a virtualização a nível de aplicação. Então, a gente faz uma aplicação que roda com a máquina virtual dentro de outra, né? Então, a gente tem uma máquina virtual, ele é um componente para a execução das aplicações. Isso aqui acontece dessa forma. A gente tem o hardware, tem o sistema operacional, a gente tem as aplicações e também a gente pode ter a criação de uma máquina virtual para rodar outros tipos de aplicação. Esse modelo aqui, ele é bem conhecido pelo Java, né, que utiliza o Java Virtual Machine, né, que seria essa máquina virtual responsável por fazer a execução das aplicações. Né? O Java ele funciona dessa forma. Vocês podem perceber que tem um nível, né, tem uma altura grande aqui, então torna a complexidade grande e pode ter uma perda aí de performance. Né? Quando a gente trabalha com os servidores, a gente tem a possibilidade de utilizar os servidores não virtualizados, né? O sistema operacional instalado direto dentro de cada servidor, ou a gente pode trabalhar com um sistema virtualizado, onde a gente tem um único servidor e dentro desse servidor a gente executar máquinas virtuais diferentes. Então, esse modelo aqui é um modelo virtualizado, ele economiza recurso, ele compartilha os recursos desse servidor com diversas máquinas virtuais. Qual que é a vantagem da gente utilizar a virtualização? A gente poder ter o gerenciamento centralizado, facilidade de manutenção, a gente pode clonar máquinas virtuais, então a gente tem uma máquina virtual, a gente pode criar uma máquina virtual idêntica a ela e colocar de forma imediata para rodar. Né? Criar snapshots, né, que é uma espécie de fotografia do que está acontecendo naquele momento. Né? Então, isso facilita bastante na hora de a gente pegar, capturar um momento de execução do servidor, da máquina virtual, poder aproveitar o mesmo espaço físico, aproveitar mesma fonte, mesmo interface de rede, mesmo espaço mesmo dentro do data center, aumentar a disponibilidade
né? A gente tem a possibilidade de fazer migração em tempo real, e isso rodando uma máquina, executando uma máquina, a gente pode modificar essa máquina para um outro servidor físico sem que a disponibilidade pare, né? Sem que a gente tenha perda de disponibilidade, e criar um servidor por serviço, né? Então a gente ter a possibilidade de separar os servidores em diversos serviços. E aí isso adiciona um mecanismo bacana de segurança, né? Se a gente tiver comprometimento, por exemplo, do servidor de sites, de hospedagem de sites, a gente não pode não comprometer outros servidores, né? Servidores de Fire ou qualquer outro serviço, né? As desvantagens é o custo inicial elevado, porque esse servidor ele precisa dar suporte a diversas máquinas, então ele precisa ser um servidor mais com mais recursos, mais parrudo. A necessidade de mão de obra qualificada e o desempenho, que adicionando uma camada a mais de virtualização, aí claramente tem uma perda de desempenho, né? A gente diminui o desempenho, a rapidez com que o servidor vai responder. As soluções de mercado é VMware, SX, Hyper-V, Xen, KVM e o VirtualBox, que seria a aplicação que a gente instala dentro do sistema operacional, que a gente instalava no laboratório. Eu vou falar um pouco mais sobre as soluções de cloud, e a gente pode utilizar também alguma desses softwares de virtualização. Vou falar com detalhes depois como a gente vai fazer a criação das nossas máquinas virtuais e poder utilizá-las. A gente pode utilizar um recurso, compartilhar esse recurso para criar várias máquinas virtuais. Quem tiver recurso em casa e poder criar a máquina virtual, recomendo a instalação do VirtualBox para que vocês possam gerenciar, ter um monitor de máquina virtual, gerenciar as máquinas virtuais de vocês. Quem não tiver recurso, a gente vai poder criar essas máquinas virtuais na nuvem ou com um recurso que eu vou compartilhar com vocês. E depois eu entro em detalhes exatamente como é que vai acontecer esse compartilhamento de recursos e criação das máquinas virtuais que vocês vão utilizar. Então, essa foi a revisão sobre virtualização e a gente se vê na próxima aula.